Olá, boa noite. Os distúrbios do sono afetam de maneira diferente tanto o homem quanto a mulher. Na vida delas, tem sido cada vez mais comum casos de insônia, enquanto que na vida dos homens, o ronco relacionado à apneia do sono é constante. Os dados são de uma pesquisa recente divulgada pela Universidade de Queensland, na Austrália. O Realidade em Pauta de hoje te mostra como lidar com esses problemas que são cada vez mais comuns na nossa sociedade. Mais um dia agitado na vida de muitos brasileiros. Tem gente que pensa, mas esse é um dia normal, tranquilo, já estamos acostumados a esse corre-corre. É aí que você se engana. Uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia mostrou que essa correria toda associada ao barulho causa muito estresse. E a consequência disso atinge a alimentação, a pressão arterial e, claro, afeta as horas de sono. O estresse ele gera muitas vezes dores de cabeça, enjoo, ele vai gerando dores musculares. Então, o estresse ele vai gerando todas essas dificuldades porque você não consegue lidar bem com a tensão daquele momento. Então, aquela tensão vai percorrendo com você ao longo do dia, ou quando crônico, né? Ela vai percorrendo com você durante vários dias e meses. Dormir mal realmente virou quase que um sinônimo para muita gente que mora nas grandes cidades. E os especialistas na área de saúde são categóricos. É preciso dar mais atenção para o assunto e melhorar a qualidade do sono já. Muitas vezes a pessoa, por causa de trabalho, de escola ou de universidade, ou esses dois ao mesmo tempo, ela dorme menos do que ela precisa. Mas em muitas outras situações ela dorme menos porque ela opta. Então isso é uma opção que nós fazemos no nosso dia a dia em detrimento com consequências negativas sobre o sono e sobre a nossa vida. Então é importante pensar quantas horas eu preciso, como é a qualidade do sono que eu tenho, em que momento é o melhor momento para eu começar a dormir. Durante o sono, nosso organismo realiza funções importantes com consequências diretas para a saúde. Uma boa noite de sono, por exemplo, fortalece o sistema imunológico e libera a secreção de hormônios como o GH, que é o hormônio do crescimento, e a insulina. Mas não é só isso. Dormir bem ajuda e muito na memória, deixa a pele mais bonita e saudável e relaxa a musculatura de todo o corpo. Os problemas do sono atingem de diferentes maneiras tanto os homens quanto as mulheres. No ano passado, pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, comprovaram isso. Pegando o exemplo da insônia, o estudo mostrou que as mulheres sofrem bem mais com esse tipo de problema do que os homens. Então são um conjunto de fatores que podem levar as mulheres a apresentar mais insônia que os homens. Pela sua carga hormonal, ou seja, a diferenciação de hormônios entre homens e mulheres. Uma outra possibilidade também seja a grande quantidade de atividades que as mulheres desenvolvem, seja no seu trabalho e também o segundo turno em casa, ou seja, isso tudo certamente as leva a ter um problema de insônia. As mulheres são mais suscetíveis a ter ansiedade. E Karina sabe muito bem as consequências da insônia. Ela convive com o problema há mais de 15 anos. Às vezes é até estranho, porque quanto mais eu tô cansada, mais eu tenho dificuldade para dormir. O que me deixa mais frustrada é que eu tento dormir, não é que eu fico fazendo outras coisas ou, sei lá, fico no computador, no celular. Eu tento dormir, só que eu fico 2, 3 horas enrolando na cama, virando para lá, virando para cá e o sono não vem. A falta de sono de Karina era mais séria do que ela pensava. O médico precisou passar medicamentos para ajudá-la a encontrar esse sono perdido. E olha que foram meses de tratamento. A princípio eu comecei a ir no psicólogo porque falaram que podia ser ansiedade, tudo mais, e realmente o psicólogo, comecei uma terapia, né, tratar e tal, e eu comecei a tomar medicamentos para
ajudar a dormir, para poder facilitar um pouco o sono, né? Existe uma ansiedade normal da gente ter, que é ficar assim um pouco preocupado ou até mesmo nervoso com alguma coisa que vai acontecer, com ideias de que aquilo pode ser muito bom, então você fica imaginando. Então é uma ansiedade muito comum. A ansiedade, ela sai do comum quando aquilo não termina. E para mudar esse quadro de saúde, os especialistas não recomendam só o uso de medicamentos. Aí o próximo passo depende só da pessoa que sofre com o problema. Então, a atividade física é ótima em todas as situações, independente de ter alguma coisa ou não, né? Mas tendo algo que precisa ser tratado, a atividade física é excelente. Se você quer dormir bem, você tem que começar a se preocupar com isso agora e não deixar para em um dia qualquer, em um futuro que talvez nunca venha. E foi justamente isso que Karina fez. Ela encontrou na atividade física a ajuda que faltava para completar o seu tratamento. Comecei a fazer caminhadas todos os dias, 30 minutinhos durante o dia também já dava muita diferença. E comer mais saudável, né? Ter uma alimentação melhor, isso também ajuda muito o sono. Hoje em dia eu estou conseguindo dormir bem melhor do que antes. Já teve períodos na minha vida que realmente foi muito difícil. De eu virar noites em claro, não conseguir dormir. Uma dica para você entender como anda o seu sono. Para saber se a quantidade de horas que você dorme é suficiente, basta notar como você acorda pela manhã. Se acordar disposto e com energia, está ótimo. Mas se acordar cansado, precisa dormir mais e melhor. Abaixo de 6 horas e acima de 9 horas, já existe um comprometimento da própria saúde e do bem-estar da pessoa, tá? Inclusive com aumento de algumas doenças, pior no seu dia a dia. Então, essa é uma faixa que nós deveríamos respeitar, que cada um deveria descobrir qual é a sua necessidade. E a gente continua esse assunto aqui dentro do estúdio e a gente conversa agora com o médico otorrinolaringologista Sandro Sérgio Muniz da Silva, que é de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Doutor Sandro, muito obrigado pela sua colaboração em atender nosso convite para estar aqui no Realidade em Pauta. Obrigado pela oportunidade. Doutor Sandro, boa parte dos distúrbios do sono tem uma relação direta com o sistema respiratório. E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso e como a gente mostrou na matéria, vão prolongando, perpetuando a dificuldade que tem para dormir, quando muitas vezes o caso poderia ser resolvido talvez de uma maneira simples. Ou estou errado? Sim, está certo. A respiração, quando ela se dá de maneira natural e quando a pessoa consegue respirar sem um esforço, você consegue ter um sono muito mais tranquilo. Acontece muitas vezes que as pessoas começam com o estágio do ronco e esse ronco, ele pode ser apenas um ronco que vai incomodar quem está ao lado ou ele pode passar para um próximo estágio, que é a apneia do sono. São aquelas pessoas que o ronco chega a uma intensidade tão alta que ele para de respirar a pessoa para de respirar durante alguns segundos. E isso faz com que os estágios do sono sejam alterados. Para que você chegue num estágio do sono em que você consiga descansar, na fase em que realmente o organismo, todos os músculos se relaxam, você passa por várias etapas, são vários, como se fossem degraus, estágios do sono. Você passa para o degrau 1, 2, 3, 4, 5, e aí você entra na fase mais profunda, que é a fase mais interessante do sono, que realmente descansa o indivíduo. O problema é que quem começa a ter esses episódios de apneia, quando ele está chegando naquela fase mais profunda, às vezes ele volta para a fase 3, 2, 1 e superficializa, ele não chega a acordar, de fato. Às vezes sim, às vezes não. Mas às vezes ele está simplesmente sem saber que o sono dele está descendo e subindo sem chegar na fase que realmente interessa, que é a fase conhecida como REM, REM, ou de Rapid Eye Motion, que é a fase em que os olhos ficam se movendo de um lado para o outro, e que é a fase que se sabe que realmente o organismo está
descansando, relaxando e até sonhando, né? E aí, como consequência, o indivíduo acha que dormiu a noite toda e acorda cansado, indisposto e as dificuldades continuam. Agora, você falou sobre a importância da respiração e como o ronco pode interferir não só incomodando, quem sabe, o cônjuge dormindo ao lado, ou às vezes alguém que está no quarto ao lado, mas o ronco em si já é um indicativo de que alguma coisa pode estar fora do normal? Com certeza, o correto é não roncar. O correto é você estar dormindo, inclusive, com a boca fechada, né? Porque a respiração natural, ela tem que se dar pelo nariz. O nariz tem a função de aquecer o ar, de filtrar o ar e trazer ele de uma maneira já mais receptiva para o organismo, para que ele chegue nos pulmões da maneira correta. Se a pessoa está roncando, muitas vezes ela já está com a boca aberta e aquilo já não é natural e já é um problema. A pessoa não precisa chegar na apneia para se considerar um problema. O ronco em si já é um problema. Quais são as consequências perceptíveis para o organismo, para a pessoa, de respirar com a boca aberta, respirar pela boca e não pelo nariz? Então, em primeiro lugar, a pessoa passa a ter a mucosa oral mais seca, né? Então, aquela boca seca durante a noite toda, isso facilita, por exemplo, as faringites, as amidalites. Já começa por aí. A pessoa que ronca, muitas vezes ela vai ter um sono também agitado, ela vai tentar se mover para tentar respirar de uma maneira melhor. Como o organismo estivesse buscando uma posição melhor para que ele possa descansar. Isso é muito comum também, que a gente não mencionou, mas nas crianças. E aí pode ser até pior, porque a criança precisa muito da oxigenação para poder se desenvolver, para poder crescer e até para desenvolver os ossos da face, a arcada dentária, da maneira correta. A criança que ronca, ela tem alterações de face, de arcada dentária e etc., que às vezes vai ser muito difícil, às vezes impossível de ser corrigida na fase já adolescente ou adulta. Então, para a criança, o sono ainda é tão importante ou até mais importante que a criança não ronque. E é muito comum criança ter ronco por motivos, às vezes, diferentes do adulto, mas trazendo as mesmas consequências. As consequências serão as mesmas. Na verdade, seriam piores, né? Por causa do crescimento, né? Sim. Então, tem crianças que, às vezes, por exemplo, uma causa muito comum de ronco na criança, a adenoide, a famosa carne esponjosa. Quando aquela criança tem indicação de cirurgia, a gente, através de exames, descobre que essa adenoide está muito grande e você opera, a mãe vem dizer para a gente na semana seguinte, doutor, meu filho é outro, porque antes ele se debatia para dormir na cama, procurava uma posição o tempo inteiro, tal. Hoje ele dorme tranquilo, com a boquinha fechada e começa a se alimentar melhor também, porque tudo é um ciclo, né? Uhum. Começa a crescer, a se desenvolver. Então, isso para a gente que é médico é muito gratificante. Você transformar a vida, né? Há casos em que a criança vai precisar fazer esse tipo de procedimento mais de uma vez ao longo da vida? Então, o mais comum é se a criança tem indicação, né? Tem hipertrofia, que a gente chama de adenoide, a famosa carne esponjosa, ela é operada, é muito pouco frequente que essa adenoide volte, tá? Na minha casuística, por exemplo, é menos de 1%. Mas, como eu já tenho mais de 2.000 cirurgias feitas, então, assim, umas 3 crianças já voltaram a ter a adenoide aumentada, né? E a frase que os pais me disseram foram iguais, os 3 pais me disseram a mesma coisa. Falou, doutor, meu filho ficou tão bem esse tempo que se voltasse uma terceira vez eu voltava de novo, porque valeu muito a pena durante o tempo em que... Então, é muito pouco provável essa adenoide voltar. Certo. A gente tem que fazer um intervalo, doutor Sandro. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente fala sobre a apneia do sono, mais especificamente, um problema que atinge mais os homens do que as mulheres. A gente volta em 2 minutos.